Os irmãos Menendez. Vamos lá. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? No final dos anos 80, Lyle e Eric Menendez viviam um estilo de vida rico e privilegiado, graças a seu pai bem-sucedido. Os meninos não eram particularmente bons na escola, no colégio, não tiravam notas boas, excelentes, mas eram atletas promissores. O apoio financeiro e emocional que receberam dos pais era algo que a maioria das crianças adorariam ter. Eles aprenderam rapidamente que dinheiro e status social podem apagar quase todos os erros e que a vida pode se tornar um parquinho de diversão, tipo um playground sem regras. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Família, muito obrigado pelo carinho, por acompanhar os vídeos aqui do canal, pelos seus likes, por compartilhar os vídeos aqui do canal, pelos seus comentários, enfim. Muito obrigado mesmo. E você que não é inscrito, inscreva-se, faça parte da família Verdadeiramente e deixe aqui seu like. Se gostar do conteúdo, lógico. Vamos pro vídeo de hoje? Então, solta o vídeo. Nascido da riqueza, José Menendez era um imigrante que fugiu de Cuba para a América após a Revolução Cubana. Eles não tinham nada além de ambição e confiança. Ele frequentou uma universidade de Illinois, onde conheceu sua futura esposa, Mary Louise Anderson, chamada carinhosamente por Kate. Ela era uma ex-modelo e uma professora do ensino fundamental, vindo de uma família desestruturada. Em 1963, o casal se casou e mudou-se para a cidade de Nova York. José subiu a escada corporativa empresarial rapidamente e Mary tornou-se uma dona de casa exemplar ao lado dele. Em 1968, seu primeiro filho, Lyle, nasceu e a família mudou-se para Nova Jersey. 2 anos e alguns meses depois, em 1970, Mary deu à luz seu segundo filho, Eric. O trabalho de José, a carreira, levou a família a morar na Califórnia, onde ele se tornou executivo dos estúdios da Paramount. Na escola, as notas dos irmãos eram medianas, como eu falei anteriormente, mas ambos prevaleciam nos esportes. Então seu pai pediu para eles escolherem um esporte para eles se dedicarem, se concentrarem. Segundo o amigo da família, depois que os meninos decidiram competir no tênis, José, seu pai, ficou obcecado pelo esporte. Ele então contratou treinadores, parceiros de treinos e começou a estudar o jogo religiosamente. Como pai, ele era rígido e controlador, mas concedia tudo para que seus filhos tivessem sucesso. Eric alcançou o 44º lugar no ranking nacional entre os jogadores juvenis. E a carreira de Lyle também estava melhorando muito. Ele teve um impacto imediato na carreira de tênis local. No entanto, ambos enfrentaram problemas na Califórnia. Lyle foi colocado em liberdade condicional acadêmica por notas baixas e frequência ruim. Família, a liberdade condicional acadêmica geralmente significa que as notas dos alunos não são altas o suficiente ou boas o suficiente para continuar na escola se não melhorarem. Em 100% dos casos, se as notas não melhoram, eles são expulsos da escola. Lyle foi expulso por copiar o relatório do laboratório de psicologia de outro aluno. Seu pai então veio da Califórnia para a escola para discutir o caso do filho. Dinheiro e status não funcionaram dessa vez e a expulsão permaneceu. A partir desse ponto, família, Lyle propositalmente tentou sair da escola e entrar no tênis em tempo integral. Ele então pediu a seu pai que o financiasse em uma viagem para se juntar à sua namorada em uma turnê pela Europa. No entanto, José, muito rígido, disse que se ele não está estudando, deve trabalhar na empresa. Lyle decidiu se juntar à namorada de qualquer maneira, por conta própria. Quando ele voltou da Europa para a Califórnia, ele começou a treinar muito mais e a trabalhar para o seu pai ao mesmo tempo. O irmão de Lyle, Eric, se envolveu com pessoas erradas e começou uma série de roubos. Com seus amigos, eles invadiram várias casas e seus colegas de classe. Em uma ocasião, ele roubou mais de $100 mil em dinheiro, joias e pertences, e foram parados por excesso de velocidade com os bens roubados. No tribunal, Eric foi declarado culpado e foi condenado à liberdade condicional e a fazer terapia com o Dr. Jerome Ozel, motivo para o assassinato. Apesar dos esforços incansáveis de José, seus filhos não conseguiam corresponder a seus padrões. Segundo o cunhado, a decepção de José o fez pensar em tirar Eric e Lyle do testamento, mas ele não disse para quem iria o dinheiro. Isso significa que os meninos não herdarão a propriedade inteira de seus pais e outros ativos, no valor de mais de $14 milhões. Além disso, com a possibilidade da morte dos pais, os irmãos receberiam $600 mil
em seguro de vida. Assim que descobriram o plano de José ao ouvir uma conversa por telefone, Eric quis matar sua mãe e seu pai imediatamente para evitar que mudassem de testamento. Mas Lyle queria esperar. Sua ganância de permanecer rico era mais forte do que o amor que sentiam por seus pais. O plano perfeito. Em 18 de agosto de 1989, Eric e Lyle compraram espingardas em uma loja da rede Big Five de artigos esportivos em San Diego. No dia seguinte, eles foram pescar tubarões com a mãe e o pai. Na noite de 20 de agosto de 1989, os pais dos garotos, José e Mary, estavam sentados no sofá da sala assistindo a televisão. Seus filhos invadiram a casa carregando a arma de fogo que compraram há 2 dias. Primeiro, eles atiraram na nuca de José e depois nas pernas de Mary, enquanto ela tentava fugir. Depois que ela escorregou em seu próprio sangue e caiu, Eric e Lyle atiraram nela várias vezes no braço, rosto e peito. De alguma forma, os irmãos fizeram parecer que as mortes estavam ligadas ao crime organizado. Mais tarde, o jornal de Wall Street traçou alguns vínculos entre o negócio de José e o crime organizado. Depois de executar o plano, os dois foram ver Batman de Tim Burton em um cinema local e pouco depois seguiram para um festival de Santa Mônica. Este deveria ser o álibi deles quando voltasse para casa e ligasse para a polícia para relatar os assassinatos. 8 dias após os assassinatos, no serviço memorial, Lyle leu uma carta que havia recebido de seu pai antes. Ele disse, abre aspas, eu acredito que você e Eric pode fazer a diferença. Eu acredito que você vai. Eu encorajo a não escolher o caminho fácil. Eu encorajo a trilhar o caminho com honra, independentemente das consequências, e a se desafiar para a excelência. Fecha aspas. A vitória de curta duração. De acordo com a Comic News, a apólice de seguro em nome de José foi emitida para os meninos. Nos meses após os assassinatos, eles festejaram, jogaram e se entregaram a compras caras. Eles decidiram ficar em hotéis de luxo em vez da mansão que se tornou a cena do crime. Mais tarde, eles alugaram cobertura na água em Marina del Rey. Eric comprou roupas e relógios e perdeu milhares de dólares em jogo. Ele contratou um treinador de tênis profissional por $60 mil por hora e praticava 10 horas por dia. Depois de alguns dias, ele voou para o Oriente Médio para competir em um torneio. Lá ele comprou 3 relógios Rolex que custavam mais de $15 mil cada um. Ele também comprou um restaurante popular para estudantes por $550 mil. Os dois compraram um Porsche Carrera, carro, assentos ao lado da quadra em jogos de basquete e passaram férias luxuosas no Caribe. Em 6 meses eles gastaram $1 milhão em festas, viagens e compras. Eles pensaram que podiam fazer qualquer coisa impunemente. Uma entrevista que Eric deu à People Magazine revelou perfeitamente como eles estavam delirando por causa da situação financeira. Ele disse, abre aspas, meu irmão quer se tornar presidente dos Estados Unidos e eu quero ser senador e estar com o povo de Cuba, fecha aspas. Quando questionado sobre os assassinatos, Lyle reagiu de uma forma calma e sem falar muito. Eric estava mais disposto a falar e foi ele que mencionou o possível envolvimento da máfia. Ele disse ao escritor do Miami Herald que se eles estivessem lá na noite do assassinato, eles poderiam ter sido capazes de detê-lo. Ele afirmou que todo problema tem solução de uma forma ou de outra. Por exemplo, quando Larry queria um quarto individual na faculdade, ele movia fisicamente os pertences de seus colegas de quarto para o corredor. Quando ele tentou comprar um restaurante na Nassau Street, o proprietário recusou, então ele balançava notas de $100 para tentar ganhar favores dos empregados do estabelecimento. Lá ele sempre achou que tinha tudo sob o controle. A confissão. Na investigação, a polícia tentou restringir a busca a possíveis suspeitos. Depois de seguirem várias pistas, eles não encontraram ninguém com motivo para matar José e Mary e descartaram o envolvimento da máfia. Eles acreditavam que os irmãos provavelmente eram os culpados, pois tinham motivos financeiros e começaram a gastar, queimar dinheiro logo após os assassinatos. Tentando obter a confissão de Eric, a polícia fez seus colegas íntimos mais próximos usar uma escuta enquanto almoçava com ele. Quando ele perguntou a Eric se ele matou seus pais, Eric disse que não. No entanto, Eric ainda estava participando das sessões de aconselhamento com o Dr. Oziel, como eu falei anteriormente. Apesar de festejar, ele lutou contra o estresse e a culpa, tanto que desenvolveu uma úlcera. Durante uma sessão, ele desabou e confessou os assassinatos. Quando seu irmão descobriu, ele ameaçou o Dr. Oziel. O terapeuta apenas contou à namorada o ocorrido e ela acabou denunciando o crime às autoridades. Oziel foi obrigado a entregar as fitas das sessões como prova. Em 8 de março de 1990, Lyle foi preso e Eric se entregou 3 dias depois, após retornar de Israel para Los Angeles.
O drama da novela e do tribunal começa. O processo para determinar a admissibilidade das fitas atrasou o julgamento por 3 anos. Em agosto de 1992, a Suprema Corte da Califórnia declarou que a maioria das fitas era admissível, exceto de Eric discutindo o assassinato de seus pais. Em 20 de julho de 1993, o julgamento finalmente começou. Lyle e Eric foram julgados juntos, mas cada um tinha um júri separado. Leslie Abrazon, o advogado de defesa dos irmãos, apresentou uma teoria e afirmou que Eric e Lyle foram abusados emocionalmente e sexualmente durante a infância. Até aquele dia, a frase abuso sexual nunca foi mencionada. Ele descreveu José como um perfeccionista cruel, controlador e um pedófilo. Os advogados acusou Mary, a mãe dos meninos, de ser uma viciada em drogas, mentalmente instável e alcoólatra. O advogado acrescentou que José batia os meninos regularmente e sua mãe constantemente os menosprezava e humilhava. De acordo com Abrazon, o advogado, acredita-se que Eric foi molestado desde os 6 anos de idade. Mais tarde ele contou a Lyle que ameaçou chamar as autoridades sobre seu pai. Sua resposta foi a ameaça de matá-los. Segundo ele, o pai disse que ia matá-los se ele chamasse a polícia. Consequentemente, argumentou Abrazon, advogado, que os assassinatos foram, na verdade, legítima defesa. Quando um advogado perguntou a Lyle no banco das testemunhas por que ele matou os seus pais, ele disse que estava com medo. Ele explicou com os olhos em lágrimas que após as práticas esportivas, seu pai o obrigou a massagear e dar-lhe sexo oral. Quando questionado sobre sua mãe, Lyle relembrou memórias que ela pediu para ele elogiá-la sobre sua aparência física e tocá-la na cama. Na verdade, Lyle afirmou que às vezes seu pai estava lá também. Em janeiro de 1994, o juiz Heisenberg declarou a anulação do julgamento do caso Eric e 2 semanas depois, o caso de seu irmão terminou com o mesmo resultado. Após semanas de deliberação, os 2 júris ficaram desesperadamente em um beco sem saída. Eles não chegaram a um veredito unânime. Então, o promotor Gil Gatti anunciou que os 2 irmãos serão julgados novamente. O novo julgamento havia começado em 1995, desta vez sem câmeras de tribunal. Os depoimentos sobre o alegado abuso emocional e sexual foram anulados. No primeiro julgamento, os promotores argumentaram e ridicularizaram o depoimento dos especialistas em saúde mental, mas não se opuseram. A tática de defesa foi baseada em uma lei estadual de 1991 que autorizava o testemunho de um especialista em caso de envolvimento de alegação de síndrome da mulher espancada. Após o primeiro julgamento, no entanto, a acusação tomou uma posição diferente, objetando aos especialistas em saúde mental em vários documentos legais. Eles alegaram que a lei de 1991 se aplicava apenas para mulheres agredidas, não a crianças vítimas de abuso. Por fim, a decisão do juiz Heisenberg baseou-se no fato de que não havia nada na lei da Califórnia que lhe desse autoridade para permitir testemunhos de especialistas em saúde mental. O novo julgamento durou 5 meses e terminou com um veredito que dizia: Lyle e Eric Menendez foram condenados por 2 acusações de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. Eles foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Família, todo o processo demorou quase 7 anos. Vida da prisão. Os irmãos foram enviados a diferentes estabelecimentos correcionais e considerados presos de segurança máxima. Por isso foram segregados dos outros presos. Eles passaram 22 anos sem se verem. Em 4 de abril de 2018, eles foram reunidos em unidades especial reservadas para presidiários que concordaram em participar de programas de educação e reabilitação. Lyle descreveu a reunião em uma entrevista à ABC News como um momento notável. Ele confessou que inesperadamente começou a chorar enquanto abraçava seu irmão depois de 2 décadas. Abre aspas, essa tragédia será sempre a coisa mais surpreendente e lamentável que já aconteceu na minha vida. Você não pode escapar das memórias e há muito parei de tentar. Eu ainda carrego a culpa. Sempre será parte de você, mas não precisa definir você. Fecha aspas, Lyle Menendez, em entrevista a People Magazine. Hoje Lyle está com 52 anos e Eric Menendez com 50 anos. Eles ficarão na prisão o resto de suas vidas. Pois é, família, deixe seu like se você gostou do conteúdo, seu like me ajuda bastante. Deixe seu comentário o que você achou sobre esse caso. Como sempre, seu comentário engrandece o vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau, família!